Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o segundo capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio, todo ele gravado dentro do padrão da BNCC. Senhores, para ajudar, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Um like também nos ajuda muito. Eu desejo a todos vocês que tenham bons estudos. Vamos falar de matemática financeira, né? Vamos supor que uma pessoa aplique uma certa quantia no capital em uma caderneta de poupança por um determinado período de tempo. A aplicação é semelhante a um empréstimo feito no banco. Então, no fim desse período, ele recebe uma quantia em juros como compensação. O valor dessa quantia é estabelecido por uma porcentagem, que é a taxa de juros. Ao final da aplicação, uma pessoa terá a sua quantia correspondente a C, que é o capital, mais os juros, né? Que é chamado de montante, e é conhecido como montante, que é representado pela letra M, ou seja, montante é capital mais juros. Essa é uma definição de uma aplicação financeira. Se você aplica um capital, recebe juros, e no final você obtém um montante, que é a soma do capital com os juros que você ganhou. Tranquilo? Veja um exemplo. O banco oferece um rendimento de 0,8% ao mês. Se a quantia for de R$ 600 aplicada no banco, vejamos a quantia que o cliente terá em sua conta no final de um mês. 0,8% de 600, eu vou pegar o 0,8, dividir por 100, ando com a vírgula duas casas para a esquerda, fica 0,08 multiplicado por 600, que dá 4,8. 600 mais 4,8, que é R$ 4,80, é R$ 604,80. Então, nós tivemos um capital de 600, somado com o juro de 4,80, e tivemos um montante de 604,80. No fim de um mês, a aplicação da quantia em depósito será R$ 604,80. Muito bem, 0,8% ao mês é a taxa que a gente apresenta por I. 600 é o capital principal, que é C, né? Por tempo de um mês, um tempo. Lembrando que vocês que a taxa e o tempo tem que estar na mesma situação, né? Então, temos que o juro é igual a capital vezes a taxa. É 4,80 é igual a juros. Montante capital mais juros é 604,80 é o montante. A unidade monetária é chamado real, né? Ok? Se um capital é aplicado durante T unidade de tempo, a uma taxa I em porcentagem de juros por unidade de tempo, incide apenas sobre o capital inicial. Os juros J são chamados de juros simples, né? Onde juros é I vezes C, juros obtidos no final de um período. Juros é igual a I vezes C vezes tempo, juros obtidos no fim de T períodos, né? Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo. O montante é capital mais os juros. Bacana? Essas são expressões matemáticas que a gente não vai poder esquecer quando estamos tratando de juro simples. Um exemplo de aplicação dessa fórmula que nós acabamos de falar é: uma pessoa empresta a outra a juros simples a quantia de R$ 4.000 pelo prazo de 2 bimestres, a taxa de 3% ao mês. Quanto deverá ser pago aos juros? Lembrando, senhores, que já estudamos isso e sempre sabemos que o tempo, se tiver em mês, a taxa tem que estar ao mês. Se tiver o ano, tem que estar o ano. Então, talvez tenha que fazer transformações. Bimestre, a gente sabe, 2 bimestres. Corresponde a quanto? 4 meses. Juros, eu não sei, o capital é 4.000. A taxa é 3%. Se ela é 3%, eu tenho que pegar 3 e dividir por 100. A taxa é 0,03. Juros é 4.000 vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 1. Né? Que o tempo é 2 bimestres. Então, o juro vai ser 120. Beleza? Por mês. Um mês, eu fiz só por um mês. Mas lá tem 4 bimestres, né? Então, o juro vai ser 120 vezes 4.
o juro vai ser 120 vezes 4 é igual a 480. Eu poderia ter colocado no lugar de 1,4 e daria o mesmo resultado de 480, e aí ficaria terminado o nosso cálculo de qual os juros, que foi a pergunta que ele fez. Se quisesse o montante, bastava pegar o 4.000 e somar os 480. Teria 4.480 seria o montante, ok? Um outro exemplo, né? Um capital de R$ 40.000 foi aplicado uma taxa de 2% durante 3 meses. Qual foi o montante no fim de 3 meses do sistema de juros simples? Calculamos 2% de 4.000, que é 0,02. 4.000 é igual a 800, que é o juro produzido em um mês. 800 vezes 3 dá 2.400 de juros produzidos em 3 meses. 4.000 mais 2.400 é 42.400 montante no final de 3 meses. Logo no final de 3 meses, o montante é realmente isso, R$ 42.400. Bacana, aplicação bacana, a sistema de juros simples, e nós compreendemos isso, né? Já é um assunto até estudado. Estamos apenas fazendo uma revisão para quando a gente for estudar juros compostos, não temos problemas. Então, vamos continuar nossos estudos. No sistema de juros compostos, nós temos o seguinte: no primeiro mês, nós fizemos lá aquele exemplo do juros simples. Bacana? Beleza. No primeiro mês, deu do 2%, ficou 400, que é igual a 800 juros produzidos no primeiro mês. 400 mais 800 dá R$ 40.800, montante do primeiro mês. No segundo mês, a gente vai pegar 40.800, calculado 2% em cima disso, que dá 816 juros produzidos no segundo mês. Deu 40.800 mais 816, 41.616, montante no segundo mês. Aí veio o terceiro mês. Eu vou calcular 2% de 41.616, dá 832,32 centavos. Juros produzidos no terceiro mês, e o montante nosso, então, ficou 42.448,32. Observe que no sistema de juros simples foram de 2.400 o rendimento no slide anterior, mas no de juros compostos deu 2.448,32 centavos, o que gerou uma diferença significativa. Então, agora, diante desse exemplo, a gente pode construir uma fórmula para calcular juros compostos. Como assim? Vamos ver? Vou mostrar para os senhores. A diferença foi gerada pelo fato de que no sistema de juros compostos deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculem os juros do período seguinte até esgotar o tempo da aplicação. É o que chamamos de juros sobre juros. Além disso, é possível perceber que o método usado na resolução, cálculo mês a mês, é muito trabalhoso para um prazo tão longo. Vamos então determinar um método mais prático de resolução. Vamos lá. No primeiro período, vamos lá, acompanha a tabelinha aí. Essa história toda que nós fizemos. Nós temos capital, juros é capital vezes a taxa, então o montante é capital vezes taxa vezes juros, que é igual a capital que multiplica, quando tem o capital em evidência, né? O montante é capital que multiplica 1 mais a taxa. Bacana. No segundo mês, eu peguei o M2, né? É igual, é o montante 1 que nós achamos, né? E multiplicamos pela taxa. O montante 2 vai ser o M1 mais o M1 vezes a taxa. Então ficou M1 que multiplica 1 mais I, correto? Muito bem. O que é o M1? É capital que multiplica 1 mais I? Então, no lugar de M1, eu coloquei capital que multiplica 1 mais I. Bacana? Que multiplica 1 mais I. Olha, eu tenho um capital que multiplica 1 mais I 2 vezes. Bacana. M2 é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a 2. Agora, o terceiro mês, que é o terceiro período, é o M3. O M3 é o quê? É o M2 mais o M2 vezes a taxa, não foi isso? Mas M2 não vale C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado, que está nos quadros em cima? Beleza. No lugar de M2, eu vou escrever C que multiplica 1 mais a taxa elevado ao quadrado. E multiplicado por 1 mais a taxa. Então, no montante 3, o capital é igual a 1 mais a taxa elevado ao cubo,
Diante desse raciocínio, eu posso concluir a fórmula do nosso juro composto. Como é que é? Então, capital N, qualquer, de acordo com o tempo, capital de acordo com o tempo, é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa elevada a T, que é o que significa tempo. Então, um montante gerado em um tempo qualquer é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Veja você que lá M3, a potência é 3, M2, a potência é 2. M num tempo qualquer, a potência é o tempo. Como eu falei no slide anterior, aí está muito mais claro, maior está o nosso slide, que pode esclarecer isso. Pode acompanhar o raciocínio de todos vocês, né? Do montante 1, né? É o M1 mais a taxa. Beleza. É o capital vezes a taxa. O capital estava C de um lado, C do outro, eu coloquei ele em evidência. Capital é igual a 1 mais a taxa. Esse é o nosso M1. O M2 é o quê? É o M1 que multiplica o M1 mais a taxa, não é o lógico? Não foi assim que nós fizemos lá com o 40 mil? Beleza. C é igual a 1 mais a taxa ao quadrado. E assim, mesma coisa aconteceu com o M3. Né? É C que multiplica 1 mais a taxa elevado a 3. O M, num tempo qualquer, é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando, senhores, que essa taxa tem que estar relacionada ao tempo. Se o tempo for ao mês, a taxa tem que ser ao mês. Se o tempo for ao ano, a taxa é ao ano. Se o tempo for em dias, a taxa é ao dia, ok? Para não dar margem para erro, às vezes temos que transformar, tá? Por exemplo, você sabe, todo mundo sabe que um ano tem 360 dias, que um ano tem 12 meses, que cada mês tem 30 dias. Bacana? Pode ser até em horas também. Tempo é tempo, pode ser em qualquer razão de tempo, tá bom? Vamos fazer a aplicação desse nosso exercício, né? Qual é o valor futuro correto de uma aplicação de R$ 100? A taxa de juros 10% ao ano, pelo período de 2 anos. Bom, taxa está ao ano, tempo ao ano, sem problema. Capital é R$ 100, taxa é 10%. Nós sabemos que 10% é 10 sobre 100, que é igual a 0,1. Tempo, 2 anos. M é a taxa, capital, montante de capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, só substituir. Então, o montante é 100, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,1, que é 10 dividido por 100, ao quadrado. Porque é 2 anos. Tempo é 2 anos. A taxa também está ao ano. Fazendo as continhas, né? 1 mais 0,1, 1,1. Então, eu tenho 1,1 ao quadrado é 1,21, 100 que multiplica 1,21, o montante nosso é R$ 121. Tá aí como é que se faz a multiplicação de número decimal. Multiplica-se normalmente, depois conta-se da esquerda para a direita para a esquerda o número de casas. Como tem 2 casas depois da vírgula, volto 2 casas. A vírgula está na frente do 1, veio para o 2 uma casa, para atrás do 1 uma casa, atrás do 2 duas casas. Isso aí, quem tiver dúvida, no nosso videolivro do ensino fundamental, 7º ano, tem explicação de números decimais. No 7º e no 6º, tá? Soma, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Como nós vimos no exemplo anterior, analisando graficamente o crescimento do capital segundo o juros simples, é linear e constante, é uma reta. Enquanto o crescimento segundo os juros compostos é uma equação exponencial, uma curva exponencial, portanto, tem um crescimento muito mais rápido a partir do primeiro período. Vocês podem notar, e vimos isso numericamente, que no primeiro período, os juros simples e compostos eles são iguais. A coisa começa a ficar maior quando ele passa do primeiro para o segundo período. Aí pode mostrar que a curva está vendo aí que já está crescendo. O juros simples é maior que os compostos até nesse ponto. Agora, os juros compostos é maior que os simples do primeiro período para frente. Juro é igual ao capital vezes taxa vezes tempo, é a reta. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a tempo, onde o tempo é uma variável, por isso nós temos a equação exponencial e aquele ponto ali é um ponto de igualdade no primeiro período, ok? Bacana?
Então, agora, já entendendo graficamente, vamos fazer alguns exemplos e alguns exercícios sobre isso. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu os juros compostos uma quantia de 6 mil a taxa de 1% ao mês? Muito bem. Ao fim de um semestre, pensando, tem muita. Um semestre todo mundo sabe que tem 6 meses, né? 6 mil é o capital, a taxa é um semestre que corresponde a 6 meses, ao tempo, né? A taxa é 1%, ela tem que ser 1% é 1/100, que é 0,01 ao mês. Bacana, tudo ajeitado, taxa de tempo na mesma graduação, montante é igual ao capital, que é 6 mil, que multiplica 1 mais 0,01 elevado à sexta potência. Fizendo as continhas na calculadora ou manualmente, né? Você vai ter exatamente 6.369, 120.904. Consideramos o montante é igual, arredondando ali, né? É igual a 6.369,12. E juros é os 6.369,12 menos os 6 mil. Então, chegamos à conclusão que ele recebeu 3.369,12 centavos. Logo, a pessoa vai receber isso, é os juros, 369,12 centavos. Algumas instituições financeiras arredondam para 13, né? Valor pequeno não é muito problema. Bom, vejamos um exemplo a mais. Um capital de 2 mil aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal? Então, foi dado capital 2 mil, tempo 4 meses, juro falou que recebeu 165. Nós sabemos que montante capital mais juro, montante é o quê? 2 mil mais 165, que dá 2.165. É só aplicar na fórmula e a gente vai achar a nossa taxa. No lugar de montante, coloquei 2 mil. 1 mais a taxa, entre parênteses, que eu não tenho a taxa, elevado à quarta potência. 2.165 é igual a 2 mil, que multiplica 1 mais a taxa elevada à quarta potência. Então, vamos fazer conta. 2 mil está multiplicando, vai para a direita, dividindo. 1 mais i elevado à quarta é 2.165 sobre 2 mil. 1 mais i elevado à quarta, se eu fizer a continha, vai dar 1,0825. Agora eu vou extrair a raiz quarta desse 1,0825. A taxa é igual a raiz quadrada disso aí, a raiz quarta disso aí, se você usar na calculadora, é 1,020015981. I é igual a 1,002.15981 menos o 1, porque o 1 está aqui somando, vai para lá subtraindo, né? 0,021591 é o valor que eu achei de I, correto? Então, sendo I, eu multiplico ele por 100, que aí eu vou ter a taxa em porcentagem. É 2,0015981%. A gente pode considerar, porque tem 2 zeros na frente, como 2% ao mês, aproximadamente, né? Porque tem certos valores que aquele 15.981 pode ser significativo. Vamos supor que a aplicação seja uma aplicação de 15 bilhões. Aí a gente tem que aplicar aquele 15.981, tá? For pouco valor, é considerado significativo, aproximadamente 2% ao mês. Em matemática financeira, temos que tomar cuidado com esses detalhes. Vou fazer mais um exemplo e vou passar exercício para os senhores fazerem, né? Está na hora de vocês começarem a brincar, fazer a festinha com o nosso juros simples e composto, né? Quando renderá uma quantia de 600 aplicada a juros simples com a taxa 2%, 2,5% ao mês, né? No final de um ano e 3 meses. Então, basta transformar esse tempo, né? Um ano e 3 meses, a gente sabe, né? 600 é o capital, a taxa é 2,5% ao mês, tempo é igual a 1 ano e 2 meses, que corresponde a 15 meses, né? Só aplicar. Juros é o capital vezes taxa vezes tempo é igual a 600 vezes 2,5 sobre 100 vezes 15, que dá R$ 225 de juros. Feito isso, agora exercício para vocês, né? Um capital de 800 aplicado a juros simples com a taxa de 2%. Então, mesmo resultou no montante de 880 após certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Né? Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Lembra da forma? Beleza. Então, só aplicar isso aí, vocês vão achar o tempo. É uma equação de primeiro grau para ser resolvida. Uma dívida de R$ 750 foi paga 8 meses depois de contraída. E os juros foram de R$ 60.
Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Só usa a nossa formulazinha, né? Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% de juros de R$ 110 depois de 24 meses. Qual foi o valor desse capital? Só substituir e que aplicar e a gente vai resolver, vai ficar bem bacana. Se uma mercadoria cujo preço é de R$ 200 for paga em 6 meses com a taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juros no sistema de juros simples? Calcule a montante de produzido por 5.000 aplicada a taxa de 6% ao bimestre, após um ano no sistema de juros compostos. Um capital de R$ 900 foi aplicado a juros de 2% ao ano, durante 2 anos, quanto rendeu de juros em porcentagem e em reais. Os juros compostos simples, exercício 7, uma dívida de 700 foi contraída a juros compostos de 2% ao mês para ser quitada em 4 meses. Quanto deverá ser pago para quitar a dívida? Qual a taxa de juros acumulada nesse período de 4 meses? Vamos pensar, né? Vamos pensar aí para fazer, né? Carlos deixou R$ 800 aplicado por 3 anos em um fundo de investimento. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto Carlos tinha no final do período? Afonso depositará R$ 1.000 hoje na poupança, que rende em média 0,7% ao mês. Daqui 6 meses, depositará mais 1.000. Daqui um ano, quanto ele terá na poupança? Vai ter que fazer um cálculo, depois o outro, depois fazer uma soma aí para ver quanto que vai dar, tá? Vejamos então agora mais alguma coisa. Quando Luísa nasceu, seu pai investiu R$ 600 em um fundo de investimento que rende em média 1,2% ao mês. Em quanto tempo Luísa terá mais de R$ 650? Beleza? Então vocês têm um capital, pá, e aí vocês vão falar que um é igual ao outro e vai achar o tempo aí, né? E aí você vê a taxa de 4% por mês, a aplicação renderá em juros de R$ 170 no sistema de juros compostos. Bacana? Então, presta bem atenção nesse aí de número 11. Após quanto tempo falou de juros compostos. No caso da Luísa, o fundo de investimento rende em média 1,2% ao mês. Em quanto tempo a Luísa terá mais de 650? Acredito que isso aí deve ser em juros simples, porque não falou nada em compostos, tá? Mas por que vocês não fazem o cálculo para mim duas formas? No juros simples e também no composto. Estou falando isso no exercício número 10. Exercício número 12. Uma pessoa deseja aplicar 10.000 a juros compostos. No fim de 3 meses, de obter um montante de 11.248,64 centavos. Qual deve ser a taxa de juros, né? Só aplicar na fórmula. Uma pessoa investiu 1.000 em uma aplicação de juros compostos, a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual será o valor final do montante? Final do montante no final do período, né? Exercício número 14, né? Pedro fez uma aplicação em um fundo que rende juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Após 3 meses, ele acumulou um montante de 16.350. Qual foi o valor inicial? Ou seja, o capital investido por Pedro, né? Esse caiu no vestibular da UFRJ em 2017. Um capital de R$ 100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de 53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C, né? Simples isso aí. Mário tomou um empréstimo, exercício 16, de 8.000 a juros, 5% ao mês. 2 meses depois, Mário pagou 5.000 de empréstimo. E um mês após esse pagamento, liquidou todo o seu débito. O valor do último pagamento foi de quanto? O banco pratica sobre o seu serviço de cheque especial uma taxa de juros de 11% ao mês. Para cada R$ 100 de cheque especial, o banco cobra 111 no primeiro mês, 123,21 no segundo e assim por diante. Sobre um montante de R$ 100 no final de um ano, o banco irá cobrar aproximadamente quanto? Faz essa continha para você ver como é que cheque especial é uma fria, tá? Vestibular da FUVEST, 2018. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por 15.000 à vista em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para a compra não era o suficiente para pagar à vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês.
Após fazer os cálculos, Maria concluiu que se pagar a primeira parcela no mesmo dia, aplicar a quantia durante o restante, conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam, sem ter que colocar nem tirar um centavo sequer. Quanto que Maria reservou para essa compra em reais? Bacana? Esse aí que exige um pouquinho de raciocínio, hein? Vou deixar para vocês pensar. Esse caiu no Enem 2018. Tem um cálculo mais complexo nele, mas a gente vou resolver para os senhores, tá? Mas prestem bem atenção, passo a passo, depois vocês repitam ele aí. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, pagará-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. É um valor P presente submetido a juros compostos à taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado na fórmula. Valor futuro é P mais I, 1 que multiplica I elevado a N. Bacana. Essa fórmula é conhecida, né? Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a... Bom, então a gente vai utilizar 0,2877 como aproximação para logaritmo de 4/3, logaritmo neperiano, né? E 0,0131 como aproximação para logaritmo neperiano de 1,0132. Como ele já deu isso, a hora que eu precisar, eu vou usar logaritmo neperiano, então, tá? Então vamos resolver? Vamos então. Bola para frente. Na questão proposta, pedida pelo Enem, nós queremos descobrir qual é a parcela que, aplicando a redução de juros ao pagar antecipadamente, o valor pago tenha um desconto superior a 25%, ou seja, a parcela antecipada tem que ser menor que 820 menos 25/100 vezes 820, né? Que é o quê? Ela tem que ser menor do que 25%, né? O desconto tem que ser superior. Então tem que ser a parcela antecipada, tem que ser menor que 820 menos os 25% de 820. Muito bem. Vou colocar 820 em evidência, é igual a 1 menos 25/100. Aí, fazendo as continhas aí, né? 820, né? 25/100, eu posso dizer que é 3/4 vezes 820, não é? Muito bem, que é só... A gente pode simplesmente simplificar essa fração. A parcela antecipada corresponde ao valor corrigido para o valor presente, ou seja, descontado o valor de juros de 1,32% ao pagar essa parcela antes do prazo. Então, ele falou para nós que o valor futuro é P que multiplica 1 mais I elevado a N. Muito bem. Então, nós sabemos que I é 1,32 dividido por 100, que é 0,072. Então, a parcela antecipada, eu posso dizer que é o P que eu estou querendo, vou passar o I, 1 mais I elevado a N, dividindo. Então, no lugar de V, eu coloquei 820, o 1 mais a taxa, que é 0,032, elevado a N. Bacana. 820 é igual a 1 mais 0,0132 elevado a N. Tem que ser menor do que 3/4 de 820. Agora, senhores, é só fazer conta. O raciocínio está todo feito aí. Continuando, 820 sobre 1 mais 0,032 elevado a N é menor que 3/4 vezes 820. Olha, o 820 que está cortando, multiplicando um lado e multiplicando o outro, um vai para o outro lado dividindo, eu posso cortar. Aí ficamos tendo, então, 1 sobre 1, 0,32 elevado a N, menor que 3/4. Correto? Muito bem. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Eu simplesmente vou inverter as frações. Mas tem que esquecer que não pode esquecer de inverter o sinal também. A setinha azul está nos mostrando. Então, eu posso escrever 1,0132 elevado a N maior que 4/3, porque era 3/4, eu inverti as duas frações e inverti o sinal também. Matematicamente, a gente sabe que isso é possível.
Agora, como eu tenho essas duas funções, eu posso aplicar logaritmo neperiano. Então, eu posso dizer que o logaritmo neperiano de 1,0132 elevado a n é igual ao logaritmo menor, é maior que o logaritmo neperiano de 4/3. Como ele nos deu esses valores para substituir, que está aqui de amarelo, de verde, né? Eu vou substituir os valores que ele nos deu. No lugar de o n, na propriedade do logaritmo, que está na potência, vem multiplicando o logaritmo. E o logaritmo neperiano de 0,032, ele falou que é 1,0132. Lá eu coloquei assim, menor que é 0,2877. O 0,01131 está multiplicando o n. Vai para lá dividindo. Bacana. Vai ficar 0,2877 dividido por 0,031. Isso vai dar o quê? Um montante de 21,9618. Como n deve ser maior que o valor contratado, então teremos que antecipar 22 parcelas, ou seja, ali arredondou dá 22 parcelas, né? Então, 22 parcelas é 30 a 30ª parcela, mais 22, que vai dar o quê? 52, a 52ª parcela, porque 30 mais 22 é igual a 52. Foi um exercício trabalhoso na prova do Enem e que exigiu um pouquinho de raciocínio, né? Bacana? Muito bacana esse exercício. Essa aí foi uma questão do Enem também. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário. Assim, as informações obtidas estão resumidas no quadro. Poupança. Ele tem um rendimento de 0,560% ao mês e ele é isento de imposto. E o CDB, 0,876, 4% de ganho. Mas paga, não é imposto de renda. Ele vai pagar 4% sobre o ganho. Então, agora, vamos fazer essa conta. Qual que é mais vantajoso? Vamos fazer? Né? Para descobrir qual é o melhor rendimento, então vamos calcular quanto cada um renderá no final de um mês. E vamos, então, começar calculando o rendimento da poupança, né? Para descobrir qual o melhor rendimento, nós vamos calcular o quanto cada um renderá no final do mês. Vamos, então, começar calculando o rendimento da poupança, que é R$ 500, vezes a taxa de 0,560%, que é igual a 0,0056 ao mês, né, que a gente dividiu por 100 ali, andou 2 casas para a esquerda da vírgula. O tempo é um mês, o montante a gente vai saber. Né? Segundo a fórmula, montante é capital vezes taxa vezes tempo. Então, montante da poupança, fica MPOU, abreviado, é igual a 500, que multiplica 1, mais 0,0056 elevado a 1, porque é um mês, né? A poupança é 500 vezes 1,06, a poupança, o montante na poupança ficou R$ 502,80. Não pagou nenhum imposto e ganhou R$ 2,80. Agora vamos ver quanto que vai dar na outra aplicação. Agora nós iremos calcular o valor para o CDB. Para essa aplicação, a taxa de juros é igual a 0,876%, que dividido por 100, então vai ficar a taxa 0,00876. Substituindo esses valores, nós temos o montante no CDB 500, que multiplica 1, mais 0,00876 elevado a 1. Temos, então, multiplicação de 1 vezes 1,00876, vai ter um montante total de 504,38. Agora a gente precisa calcular, porque no CDB paga exatamente o impostozinho sobre o ganho. Como ele ganhou R$ 4,38, eu tenho que calcular exatamente o 0,04, que é a taxa da porcentagem, que é 4% que ele cobra, né? Pego o 4, divido por 100 e multiplico pelo valor. Deu 0,1752. Agora eu tenho que pegar o montante que ganhou e diminuir esse valor do imposto, né? Vai dar 504,038 menos 504, menos 0,1752, deu R$ 504,21, que é maior do que a poupança rendeu. Deu R$ 502,80 o montante, tá? Então, é muito mais vantajoso o nosso CDB. Foi o que o Enem pediu essa resposta, ok?
Vamos fazer agora uma conexão entre juros e funções. Se considerar uma dívida de R$ 1.000 paga com juros de 40% ao ano, no sistema de juros simples, os juros são obtidos em função de um tempo de aplicação por meio de uma equação, né? Do primeiro grau, que a gente sabe que é uma reta. Bacana? A função da equação do tipo linear, né? F de x igual a x, cujo gráfico é uma reta em que passa pela origem. Observe a tabela do gráfico, né? Tempo, os juros, né? F de t é igual a 4.000 vezes t. Bacana? Se for zero, vai ser zero. O tempo for zero, não vai render nada. Se for 1, vai ficar 400. E se for 2, vai ficar 8.000. É só montar o gráfico. Está aí graficamente a nossa função de juros simples. Vejamos agora os juros compostos. Muito bem. Olha só que bacana juros compostos. Essa conexão é do sistema de juros simples, o montante ainda no sistema de juros simples, o montante é obtido em função do tempo. Né? Montante é igual a montante mais T, vai lá. Então aí continua, o montante a gente monta a mesma tabela. Né? Se você for ver lá, no sistema de juros simples, é obtido na mesma função montante, que ainda continua sendo uma equação do primeiro grau, que é capital mais a taxa. Fazendo tabela, se for zero, vai ser 10.000, se for 1, vai 4.000, vai só aumentando 400, né? 4.000 ali, ó. Se for 3, vai 22.000, se for 4 meses, que é o tempo, né? Vai ser 26.000. E a gente vai montando a tabela 1, 2, 3, que é o tempo em anos, né? Estão falando em anos, não em meses. E os juros em reais. Vai subindo para 1.000, 1.400, continua sendo uma reta, uma equação do primeiro grau. Bacana? E já no sistema de juros compostos, o montante é obtido em função do tempo por meio da equação. M é igual a 10.000 mais 1,4 elevado ao t, que envolve uma variação de tipo exponencial. F de x é igual a mais b elevado a x. Veja a tabela do gráfico. Então, se for 1.000, vai para 1.400. Se for o primeiro período, é assim mesmo. Depois passa para 19.600, 29.440, 38.416, e é uma curva exponencial, que vocês estão vendo, já não é uma reta, né? Uma equação exponencial. E assim, nós temos graficamente a representação das duas aplicações. Equivalente de taxa. Qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa mensal de 2%? I é igual a 2%, dá 0,02. Se 1 mais I é igual... Então, o que é equivalente de taxa? Eu tenho que falar 1 mais I não é... Nós temos que a taxa de 0,2%, que é I, é igual a 1 mais 0,2 elevado a 12. É equivalente de um tempo ali para um mês, correspondendo agora para 12 meses. Então, 1 mais I é 1,28, que é o quê? 1,268, porque se eu pegar 1 mais 0,2 elevado a 12, vai dar 1,268. Então, a taxa é 1,268 menos 1, né? Bacana? Que é igual a aproximadamente 0,268. Portanto, a taxa anual é de 26,8%. Eu tinha uma taxa de juro, né? Qual é a taxa de juros anual equivalente à taxa mensal? De 2% ao mês. Então, eu tive que calcular para 12. Então, o que era 12? É 1 mais a taxa elevado a 12. Legal? Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa anual de 50%? E é igual a 50%, que é 0,5. Então, a jura mensal era 50%. Corresponde a 0,5. Bacana? Então, 1 mais 0,5 é igual a 1 mais I, que é a taxa que eu quero, elevado a 12. Muito bem. É o que eu vou fazer agora. 1,5 é igual a 1 mais elevado a 12. Então, 1 mais I é a raiz de 1,5, a raiz 12 de 1,5, que vai dar 1,034, é igual a I, que é 0,34, que é 3,4%. Que aí um estava somando, passa para lá subtraindo, tirei ele, acabou o problema. Portanto, a taxa mensal é de 3,4%. Legal? A taxa, eu estava com uma taxa anual e passei para 3,4% ao mês. A equivalência de taxa funciona dessa forma. Agora, exercício que aplica taxas, né? Nós vamos fazer aqui um exemplo do exercício 1. Em uma cultura de bactérias, o número delas aumenta a taxa de 20% por minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos? E usa-se muito esse cálculo em biologia, em física e também em experiências científicas, né?
1 mais a taxa é igual a 1, mais 0,2. 1 mais a taxa é igual a 42,998. Então, I é 3,2998 menos 1. Então, é aproximadamente 3,2998. Então, quem multiplicado por 100, 329,98%, que ela vai aumentar em 8 minutos. Tá? É uma pergunta que cai muito isso aí em Enem e provas assim. Né? É uma cultura de bactérias. Então, a taxa de 20% por minuto, né? Quanto crescerá? 20% é 0,2. Então, 1 mais a taxa é igual a 1 mais o 0,2, que é a taxa de crescimento dela. Aí foi só fazer conta, né? Bacana? Conexão entre juros e função exercício 2. Uma seringa retira cada vez 2% de remédio de um frasco. Depois de 10 vezes, quanto restará de remédio inicialmente existente nesse frasco? Então, cada vez que vai lá, você tira 2%. Depois de 10 vezes que vai tirar quantos por cento? Equivalência de taxa aí, vamos ver? Pensa aí. O número de torcedores no time de futebol diminuiu 6% ao ano. Depois de 12 anos, quanto restará dos torcedores inicialmente existentes? Se a população do Brasil continuar crescendo a taxa de 1,32% ao ano, qual será o crescimento da próxima década? Lembrando, senhores, que década é 10 anos, então há uma equivalência de taxas de 1,32% ao ano para 10 anos. No lugar do N, a gente coloca 10, o resto é resolver as equações matemáticas. Qual é a taxa de juros anual equivalente à taxa de juros mensal de 1% ao mês? Qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa bimestral de 3%? 3% ao bimestre, tá? Presta atenção nisso aí. Qual é a taxa de juros mensal equivalente à taxa de juros anual de 130%? Bacana? I mais I é igual a fórmulazinha que eu ensinei para vocês no início aí, tá? A renda per capita é definida com o quociente do produto interno bruto, PIB, pela população economicamente ativa. Se nos próximos 10 anos a população crescer 1,32%, quanto deverá crescer anualmente o PIB para que a renda per capita aumente 10% na próxima década? Senhores, estamos finalizando, né? Espero que vocês tenham aprendido muito, que curtam o nosso trabalho. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários e até o próximo capítulo.